voltar mais tranquilo, mais relaxado. E aí o segundo tempo dele foi maravilhoso. Se o primeiro já tinha sido bom, o segundo, melhor ainda. Eu acho que a rivalidade que se estabeleceu naquela época entre Cruzeiro e Internacional, ela foi muito salutar, porque em momento algum as equipes tinham o outro lado como inimigos, e sim como adversários qualificados. Tanto que nunca houve nenhuma confusão, nunca houve nenhuma briga, nenhuma discussão. Era um jogo jogado, pegado, forte no aspecto físico, mas com a técnica se sobressaindo, até porque as duas equipes poderiam facilmente organizar uma seleção brasileira e ir para campo enfrentar qualquer adversário que não teria problema não. Internacional campeão, Cruzeiro vice, caíram na mesma chave da Libertadores. E naquela época só se classificava o primeiro de cada grupo. A Libertadores assustava? Olha, assustava mais não quando era disputado entre nós aqui. Quando a gente saía daqui, que um eliminava o outro aqui dentro do Brasil. Quando você saía daqui e caía para jogar com times da Argentina, do Uruguai, Paraguai, Equador, enfim, todos os outros países, era meio complicado. Assustava porque na época não tinha televisão que fazia ao vivo e não tinha exame antidoping. Então a gente encarava barras pesadíssimas para poder ganhar lá de fora. Naquela época as equipes brasileiras tinham pouco conhecimento de como se comportar numa competição que praticamente ela não era um campeonato, ela era um torneio, como é até hoje, né? Ela começa com eliminatórias em chaves, onde todo mundo joga contra todo mundo, depois vira o torneio, que aí é aquele famoso mata-mata. E a gente não tinha o conhecimento necessário da forma de jogar, das características da competição, e as equipes brasileiras sofreram muito na época, embora fossem até mais qualificadas do que os outros. Era pressão de arbitragem, da torcida, enfim, era muita coisa. E fora o que eu falei. Eles eram violentos? Argentino ou era lenda? Argentinos e uruguaios? Não, eram violentos mesmo porque alguns jogadores você notava que eles jogavam com ajuda extra, né? Como a gente falava na época, uma bolinha daqui, uma bolinha dali, não sei. Os caras ficavam doidos. E eu digo isso, digo com muita convicção, não tenho medo nenhum de citar isso, porque eu joguei com um jogador uruguaio que jogou no Atlético, o Oliveira, um back central, que é da seleção uruguaia, que ele era meu companheiro de quarto. E depois, a gente com muita intimidade, ele me confessou o seguinte: Nelinho, o troço é violento mesmo. Quando a gente entra na Libertadores, Penharol, Nacional, qualquer time, entra para ganhar, é a nossa vida que está em jogo. E ali tem doping mesmo, e tem esquema de dopagem. A primeira vez que eu escutei isso, que ele falava que na época era o seguinte: agora vamos dopar o time em cruz. Aí pegava um cara lá, um back central, um meio de campo e dois do lado. Agora vamos dopar em X, aí sai assim. Então ele me confessou isso, que eles faziam isso, não eram os mesmos jogadores, não repetiam os mesmos jogadores, entendeu? Para que o mesmo jogador não fosse dopado seguidas vezes. Então ele me confessou isso e a gente não era novidade nenhuma, a gente só não tinha assim como provar, não que mas que a gente sabia que acontecia. E por outro lado, os times brasileiros não usavam desse subterfúgio para poder entrar em campo e ganhar as partidas. Eu acho que tinha um pouco de tudo, tinha um pouco de lenda, né? E um pouco de jogo forte fisicamente, porque aqui no Cone Sul o futebol é mais forte fisicamente, sim, a gente usa muito mais a força física, a condição física, né? As equipes marcam mais, né? E mesmo nós aqui do Rio Grande, quando fomos enfrentá-los, a gente sofreu alguma dificuldade, sim, porque não se tinha a experiência que se tem hoje, né? Naquela época, muitas vezes, nós somos surpreendidos, né? Pela volúpia, pela força, pela determinação de uruguaios e argentinos principalmente, sem esquecer nunca que eles eram muito qualificados, como são até hoje. Muitas vezes a gente acha que nós tínhamos as melhores equipes, mas tecnicamente eles eram muito bons também. Nelinho, vamos voltar para o Mineirão. Estreia na Libertadores 76, 65 mil pessoas. Qual era o clima daquele estádio naquele dia? Olha, eu não sei qual a sensação do torcedor cruzeirense, né, naquele dia. Se era de vingança, por nós termos perdido recentemente o título para o Internacional lá no Beira-Rio. Mas dos jogadores eu posso te garantir que não tinha esse sentimento. Era o sentimento seguinte: é mais uma grande partida, agora é uma outra competição, é uma Libertadores. Temos que esquecer o que aconteceu e vamos jogar essa partida. E nesse dia, meu amigo, o Joãozinho estava iluminado. Quer dizer, a partida toda, a movimentação do placar, a atuação dos jogadores, todos estiveram muito bem, mas nesse dia o Joãozinho ultrapassou os limites do que é ter uma atuação maravilhosa, de destaque.
Joãozinho, para quem assistiu aquele jogo, foi uma maravilhoso. E a gente mais ainda, porque jogava no mesmo time que ele. Então foi muito bom ter visto o Joãozinho fazer o que fez nesse dia. E aqui no Mineirão o bicho pegou, porque o Cruzeiro jogou tudo que podia jogar. O Joãozinho fez uma partida extraordinária, uma partida de garrincha mesmo. Eu nunca vi um solista tão maravilhoso assim na ponta esquerda como o Joãozinho foi naquele jogo. Como normalmente ele era, mas naquele jogo de tanta importância, 3 meses antes, o Cruzeiro tinha disputado a final do Brasileiro contra o Inter no Beira-Rio. E o Manga foi o salvador da pátria, fez defesas milagrosas. Eu lembro de várias, assim, com chutes de curva do Nelinho. Para nós cruzeirenses era um jogo assim como fosse uma revanche, porque nós achávamos que o Cruzeiro era tão bom ou melhor que o Inter. Nós vamos tentar provar que o nosso time é melhor. E o Cruzeiro entrou com esse espírito de tentar provar que era tão bom ou melhor que o Inter, que aquela derrota no Beira-Rio poderia ter sido uma vitória do Cruzeiro, entendeu? O clima era maravilhoso. Estádio lotado, os jogadores entraram, se cumprimentaram. A arbitragem, se não me engano, naquele jogo foi a Argentina, o senhor Miguel Ángel Comesanha, se não me engano, que era um disciplinador. E foi um jogo que ele começou num ritmo acelerado e terminou, né? Tanto que eu disse há pouco que o 5-4 poderia se transformar em 10-9, 15-14, que seria justo também. Nelinho, 4 minutos do primeiro tempo, falta na intermediária, você pega a bola para bater e quando você pegou a bola, todo mundo achou que você fosse bater direto. Isso aí de vez em quando eu costumava fazer e geralmente a gente pegava o adversário desprevenido. Por quê? Porque todo mundo, quando eu ajeitava a bola, todo mundo imaginava... Vem bomba. Eu vou bater direto pro gol. Então a gente tinha essa combinação, não só eu fazia isso com o Joãozinho, como fazia com o Roberto Batata ou com o Eduardo pelo lado direito. Então eu ameaçava bater e abrir o jogo. Quer dizer, todo mundo se concentrava dentro da área achando que eu fosse bater, fosse fazer o cruzamento ou bater direto pro gol. Então eles largaram o Joãozinho aberto. Então eu falei, toca no Joãozinho, ele recebe livre de marcação e parte para cima com ela dominada, ele tem muita possibilidade de fazer essa jogada pela linha de fundo e cruzar. Então eu fiz essa jogada. O Joãozinho cruzou e houve antecipação, se não me engano, do Palinha e acabou saindo o primeiro gol. A equipe do Internacional, na época, ela tinha muita qualidade, tinha muita experiência. E sofrer gol a 4 minutos, em momento algum, desestabilizava essa equipe. Era uma equipe que sabia, né, que tinha potencial para buscar resultado, para equilibrar jogo em que tivessem alguma dificuldade, né? E o gol, esse primeiro, ele surgiu da qualidade, né, dos atacantes. Palinha era um jogador de velocidade e de antecipação, né? Embora não fosse alto, ele antecipava muito bem, tinha muito tempo na bola. O Cruzeiro era praticamente o mesmo time que tinha enfrentado o Internacional lá na final, mas com uma mudança. Não tinha o Piazza e tinha o Jairzinho. O que é que mudava nesse esquema? Olha, a entrada de Jairzinho foi primordial.